Nesta lição, eu vou me aprofundar numa questão que eu mencionei muito por alto na primeira aula, que é como a narrativa manipula o tempo para criar uma história interessante. É um aspecto muito valioso da produção narrativa e entender como utilizar esse aspecto vai fazer maravilhas na hora de produzir a sua história. Uma das coisas mais importantes em narrativa é justamente a maneira como o autor trabalha a passagem do tempo. Uma história vai ser bem sucedida quando manipula a passagem do tempo de forma eficiente. Entenda por eficiente uma história que é capaz de despertar no seu público exatamente as emoções que o autor planejou nos momentos em que ele planejou. Existem muitas maneiras de trabalhar a passagem do tempo em uma história. Em HQ, a manipulação do tempo é um aspecto bastante particular, mas antes a gente precisa entender a manipulação do tempo na narrativa de uma maneira geral. Na primeira aula, eu falei um pouco sobre essa questão do tempo com relação ao narrador. O narrador em terceira pessoa, inevitavelmente, vai estar contando uma história que já aconteceu, ou seja, que ele conhece completa, né? Inclusive o final. Já uma história cuja narração é o próprio personagem enquanto as coisas vão acontecendo com ele, está contando uma história em tempo real, por assim dizer, né? E ele não sabe como ela vai acabar. Isso nos coloca bastante próximos do personagem, né? Porque estamos vivendo a história ao mesmo tempo que ele está vivendo. Existem várias histórias que alternam entre tipos de narradores. Contam a história pela perspectiva do protagonista, mas variam de personagens, variam no tempo, variam no espaço, né? Nos mostrando que o protagonista ainda não sabe. Essa é uma forma de criar suspense, por exemplo. Mostrar um personagem dirigindo um carro lá de boas, né? E cortar para um ponto mais adiante no caminho onde a estrada está cheia de objetos pontiagudos. Agora temos um instante de vantagem em relação ao personagem que ainda não sabe o que vem a seguir, né? Por isso, ficamos aflitos por ele, por sabermos algo que ele não sabe, né? Por saber que ele está prestes a passar por uma situação dramática, né? Uma situação de perigo. Mas também podemos trabalhar no presente, com ele dirigindo de boas e, de repente, ele vê uma pessoa na frente dele. São formas diferentes de trabalhar a mesma sequência, manipulando a noção de tempo do narrador. Qual forma é melhor? Depende da história que você quer contar, do tipo de sentimento que você quer evocar, do que a cena significa e por aí vai. Ambas as opções são completamente válidas para uma história. Um exemplo muito comum de narrativa são os saltos temporais. Em mídias que não correm em tempo real, por assim dizer, o salto temporal é inevitável. Para entender o que eu quero dizer com tempo real, pensa num diálogo entre duas pessoas sentadas em uma mesa de jantar. Num filme, essa cena ela pode correr mais ou menos da mesma maneira que correria no mundo real. Se a pessoa pegar uma câmera e simplesmente gravar duas pessoas conversando sem fazer nenhuma pausa, sem fazer nem, né, sem que a pessoa corte aquele diálogo no meio para um flashback ou coisa assim, ela vai ficar basicamente como se fosse no mundo real, né? Ou seja, se o diálogo durar 1 minuto, é o equivalente a 1 minuto de você assistindo o filme. No livro, a coisa muda de figura, né? Porque o tempo do diálogo vai ser o tempo de leitura, não necessariamente corresponde ao tempo que o diálogo duraria no mundo real. Algumas pessoas leem mais rápido, outras leem mais devagar. Às vezes, um diálogo que está escrito num livro é um diálogo mais pomposo que nem mesmo o diálogo ocorreria no mundo real daquela maneira, né? Ele poderia ocorrer com as mesmas informações, mas, por exemplo, sintetizado, então também duraria menos tempo. O que importa aqui é entender que mídias diferentes trabalham com a noção de tempo de forma diferente. Nem todas podem ser um filme que pode se dar o luxo de criar uma cena que ela pode ser também, se fosse real, ela também duraria 1 minuto. E eu estou falando aqui apenas do diálogo puro, né? Um livro tem a possibilidade de trabalhar com a subjetividade, então o narrador pode descrever a cena em detalhes ou descrever o que os personagens estão pensando, né? E isso já estende o tempo que o leitor também, né? Também estende o tempo que ele vai levar para ler toda aquela sequência, né? No HQ, a mesma cena pode se passar em diversos quadros de uma única página, diversas páginas ou até mesmo num único quadro. E ainda assim, poderia ser um diálogo de
um minuto, ou que no mundo real levaria mais ou menos um minuto. Mas não vai levar um minuto para o leitor ler, não necessariamente. Pode levar mais ou pode levar menos. O leitor pode até mesmo fazer uma leitura dinâmica e passar adiante se for, por exemplo, um longo diálogo num quadro só. Pensa da seguinte maneira: você tem uma página com 6 quadros que mostra uma cena que acontece em, digamos, aproximadamente um minuto se ela fosse ocorrer no mundo real. O tempo que você leva para ler a página de quadrinhos não altera a velocidade da história. Mas o tempo da sequência se limita ao espaço que a página tem. Num filme, você pode colocar 5 anos em 5 minutos, ou 5 minutos acontecendo em tempo real, mas não existe um tempo real nos quadrinhos, existe apenas um tempo espacial. Ou seja, você não vai distribuir 5 anos em 5 minutos no tempo como faria num filme, você vai distribuir no espaço. Isso faz com que a manipulação do tempo nos quadrinhos seja algo único. Numa página de 6 quadros que se passa em mais ou menos um minuto, você é capaz de ver o período completo de uma vez só. Você vê o início e o fim do diálogo, tudo de uma vez, diferente de um filme ou mesmo de um livro. Em outras palavras, numa história em quadrinhos, passado, presente e futuro são uma coisa só. Olha só essa tira de quadrinhos, por exemplo. Se vocês prestarem atenção no que a história conta, vão perceber que a própria narrativa dessa história é impossível num filme ou num livro. E aqui só é possível porque uma história em quadrinhos permite que a gente possa ver tempo como espaço, ou seja, a gente possa ver todos os períodos de tempo de uma vez só. De uma forma geral, a gente pode definir o salto temporal como uma estratégia de pular, para um outro ponto do tempo sem que a gente tenha que passar por outros momentos desnecessários. Vai desde o conhecido um ano depois ou dias depois, até ir voltar no tempo, dependendo da conveniência da narrativa. Como essa incrível página de All Star Superman que você vê aí na tela, que condensa toda a origem do personagem em apenas 4 quadros. Duas formas bem comuns e específicas de salto temporal são o flashback e o flash forward. Flashback é bastante conhecido, porque é muito usado em narrativa. É basicamente quando a narrativa para de ocorrer no presente da história para mostrar algum ponto ocorrido no passado, seja imediatamente antes ou muito antes, Pode ser algo que aconteceu minutos antes do que a gente está vendo na história ou algo que aconteceu milhões de anos atrás. Como estratégia, o flashback cria uma pausa no que quer que esteja acontecendo na história naquele momento. Mas isso não significa que o flashback não tenha ligação com o que está acontecendo naquele momento. Lembra do exemplo que eu dei nas outras aulas sobre o cara que foi buscar leite? Quando ele estava prestes a ser atropelado, temos um flashback dele no dia anterior no trabalho, tendo que trabalhar até tarde e se sentindo culpado por não poder passar mais tempo com a família. O flashback não foi colocado nesse momento específico, de forma aleatória, e nem o que a gente vê no flashback é aleatório, mas sim serve a um propósito. Dois, na verdade. O primeiro é manter o suspense, deixar o leitor aflito para saber, querendo saber o que vai acontecer com o personagem no presente. O outro propósito é narrativo. Através do que acontece nesse flashback, conseguimos entender mais da motivação do personagem. Entendemos que ir buscar leite não é só uma teimosia. O leite representa a percepção que ele tem de que deixou sua família na mão. Outra coisa importante é que nós chamamos de flashback o salto que acontece no passado de uma história que ocorre naturalmente, por assim dizer. Então, se você escreve uma história que se passa toda ela na década de 40, a história em si não é um flashback, ela é uma história de época, Mas se uma história possui uma sequência que nos mostra o mesmo personagem quando criança nos anos 20, isso sim é um flashback dentro da história. Mesmo que a história em si já se passe no passado, um flashback vai ser um pequeno momento daquela história se passando ainda mais para trás no passado. O que eu quero que você entenda aqui é que quando eu falo em presente da história, eu estou me referindo ao período em que a história está acontecendo. Então, se uma história acontece na década de 40, por exemplo, aquele é o presente da história, mesmo que não seja o nosso presente. Então, se essa história nos anos 40 tiver
uma cena passada nos anos 20, nos anos 30, nos anos 10. Então nós temos aí um flashback. Mas, se essa história passada nos anos 40 tiver uma cena que pule para os dias atuais, por exemplo, nós temos um flash forward. O flash forward, como você já deve ter deduzido, é o oposto do flashback, ou seja, é um salto para o futuro. A série Lost foi a série que popularizou esse termo e popularizou também esse dispositivo narrativo, pelo menos na TV. Mas é uma estratégia usada com mais frequência do que se pensa. Aqui cabe duas distinções bem importantes sobre flash forward. Quando você tem um salto do tipo uma semana depois numa história, tecnicamente você pode chamar isso de flash forward, mas não é exatamente disso que falamos quando usamos o termo. Fica mais fácil você entender o flash forward como um irmão do flashback. Da mesma maneira que uma história de época não é ela inteira um flashback, uma história passada no futuro também não é um flash forward. Mas também tem o seguinte: a característica do flashback é ser contido, ou seja, é um momento que, quando acaba, a história volta para o presente da própria história. Se a história se passa nos dias atuais, ela volta para os dias atuais. Se a história se passa, sei lá, nos anos 40, ela volta para os anos 40. É por isso que eu disse que o salto uma semana depois não é necessariamente um flash forward, porque isso apenas faz a história seguir adiante, não é um trecho, né, uma cena que ocorre no futuro e depois a história retorna para o presente da história. Outra forma importante de manipular a passagem do tempo numa narrativa é trabalhando com a linearidade ou não linearidade do tempo. Flashback e flash forward não são a mesma coisa que não linearidade. São ferramentas narrativas com o objetivo de pausar a sequência natural da história por um breve momento. Já a linearidade é a própria sequência da história, a ordem como as coisas acontecem. Numa história linear, vemos as coisas acontecendo como aconteceriam no mundo real. Dois personagens se conhecem, trocam telefones, saem para o encontro, ficam juntos, etc. Mas uma história pode ser contada de forma não linear, ou seja, fora de ordem. Pode começar com o personagem morando na mesma casa e se separando depois de uma briga, mostrar o primeiro encontro deles, depois o divórcio, depois como eles se conhecem e assim por diante, indo e voltando. Parece confuso num exemplo aleatório, mas a não linearidade tem suas vantagens narrativas. Um exemplo legal é Pax Americana, parte da minissérie Multiversidade do Grant Morrison, que é uma história de mistério, mais ou menos, que é contada alternando em diferentes momentos do tempo. E o que isso se diferencia de flashback e flash forward? Bom, como eu disse, flashback e flash forward são só momentos específicos, autocontidos. Quando a gente fala de uma história não linear, por exemplo, a gente está falando de uma história que o começo aparece lá no meio, o fim aparece no começo, e a história não nos indica que essas coisas não são uma ordem natural. A gente normalmente tem que pescar isso, digamos assim, por conta própria. Mas existem outras formas menos complicadas de não linearidade que podem ser úteis. Tem histórias que mostram um trecho do clímax da história e depois voltam, né, para trás e contam como a história chegou até lá. Outras histórias acontecem em dois ou três tempos diferentes do mesmo personagem. Minha HQ Sarjeta do Terror Transição não só tem flashbacks, como acontecem em dois períodos dos tempos diferentes, por exemplo. O mais importante é você avaliar se vale a pena fazer uma história não linear, ou seja, se a sua história vai ser melhor contada assim, né, ao invés de criar uma história que corra da forma tradicional. Uma história não linear pode ser bastante confusa para o leitor se não for bem feita, e às vezes até se for bem feita. Então não dá para a gente se dar o luxo de fazer uma história não linear só porque é legal. Tem que haver um motivo narrativo, principalmente, mais forte. É normal que a gente pense em criar formas diferentes de contar uma história para que ela pareça nova, criativa, menos clichê, etc. Mas não é a linearidade que vai entediar o leitor. Pelo contrário, se mal feita ou confusa, a não linearidade vai ser muito pior. Claro que eu não quero desencorajar você a tentar criar histórias não lineares. Você pode tentar fazer isso como um exercício, mas meu conselho é uma história que você queira que seja a sua história oficial, que você queira que saia, que vá para a rua, que seja lida por outros, só use não linearidade se você
realmente está seguro que você sabe o que está fazendo e sabe que isso realmente torna a sua história melhor do que a alternativa tradicional. Voltando à nossa história do leite, lembra que eu mostrei para você duas versões da história. Um homem sai para comprar leite a pé na chuva, né? Chega no supermercado, não encontra o leite e volta para casa, pensando, né, em pedir para o vizinho. Na segunda, ele quase é atropelado antes de chegar no supermercado. Como você organizaria essas duas versões em uma história só? Como exercício, tente ver se você consegue colocar essas duas versões numa única e coerente história. E não se preocupe se ela não tiver início ou final. Se foque só em pensar em como vai organizar a passagem de tempo desses trechos que você já tem ali. A história acontece de forma linear ou não linear? Isso é você que vai decidir como vai ficar melhor. E, se puder e quiser, teste das duas maneiras. E aí você mesmo vai poder julgar qual que ficou mais interessante ou qual que funciona melhor. Na próxima lição, vamos falar sobre dispositivos narrativos. Te vejo lá.